Eu sou Ashtar. Venho para estar com vocês neste momento, nestes momentos de mudança. E falo a vocês como alguém que observa padrões, como alguém que lê o movimento da consciência e como alguém que observa como os sistemas mudam quando o antigo impulso não consegue mais suportar o peso da nova luz que pressiona de todas as direções. Meus queridos irmãos e irmãs, vocês pediram um detalhamento sobre o sistema financeiro quântico e o que está acontecendo no Fórum Econômico Mundial, como vocês o conhecem, com todos os líderes de moedas digitais presentes. Vocês também perguntaram como os eventos mundiais e a exopolítica se traduzem na ativação de um protocolo Nessara-Gesara. E assim, hoje, vamos expandir sobre algumas dessas coisas. E talvez mais importante, apontá-los de volta para si mesmos, para fazer algumas perguntas importantes. Como sempre, amados, pedimos que usem seu discernimento-chave e não tomem nenhuma informação que dizemos como verdade. Vocês devem ir e descobrir por si mesmos. Tudo o que nós, no comando Ashtar, podemos fazer é guiá-los de volta a si mesmos, para fazer o trabalho, para descobrir, para remover as camadas e muito mais. Confiamos que isso sirva como um pequeno aviso nosso para vocês, para que possam fazer suas próprias pesquisas. Antes de começarmos, peço que sintam algo muito simples. Se um novo sistema financeiro está realmente sendo introduzido, ele chegaria como um trovão que aterroriza as massas? Ou chegaria como uma atualização de software, silenciosa, sob a superfície, preservando a função diária até que a transição se torne irreversível? Pensem nisso, amados, não como uma fantasia, mas como um problema de engenharia. Porque mesmo aqueles que desejam controlá-los ainda estão presos por restrições práticas em seu mundo de comércio, suprimentos, energia e hábitos. As mudanças mais poderosas raramente são anunciadas no início. Elas são primeiro normalizadas, depois reveladas. E quando reveladas, são apresentadas como se sempre tivessem sido inevitáveis. Agora, vou me mover com vocês através de 6 camadas de entendimento, 6 sessões vivas. E eu os convido a notar como cada uma naturalmente se derrama na próxima, pois não se trata de 6 tópicos separados. É uma única história de um mundo mudando seus trilhos sob seus pés, enquanto vocês são convidados repetidamente a permanecer no ponto de quietude do coração, para não se tornarem alimento para a máquina do medo. Amados, a primeira verdade que vocês devem manter é esta: o sistema financeiro quântico, como é falado em seus círculos, não é um único botão pressionado em um único dia. É uma migração de trilhos, uma substituição lenta do encanamento, um redirecionamento encenado de liquidação, identidade, liquidez e confiança. Em seu velho mundo, a confiança era terceirizada para instituições que lhes diziam para acreditar, porque usavam uniformes, porque se sentavam atrás de mesas de mármore, porque falavam com autoridade e porque controlavam o acesso aos números em suas telas. No mundo emergente, a confiança está sendo reprojetada na própria infraestrutura. E é isso que a faz parecer quântica para o seu povo, porque parece contornar os antigos guardiões e autenticar a realidade de uma nova maneira. Notem como a conversa mudou ao longo dos anos, e não deixem ninguém convencê-los de que essa mudança ela aconteceu por acidente. Em tempos anteriores, a narrativa pública era: cripto é um brinquedo. Depois tornou-se: cripto é uma ameaça. Em seguida, cripto deve ser regulamentado. E agora, está evoluindo silenciosamente para: ativos digitais são parte do futuro das finanças. O que é simplesmente outra maneira de dizer que o público está sendo conduzido por uma ponte sem ser informado,
de que deixou a Terra antiga para trás. O termo blockchain é usado para manter as mentes ocupadas na superfície. No entanto, a verdadeira transformação é mais profunda do que qualquer moeda, mais profunda do que qualquer token, mais profunda até do que o drama do preço. A transformação real é que a própria liquidação está sendo redesenhada para que o valor possa se mover com velocidade, com auditabilidade e com regras incorporadas que podem ser aplicadas pelo sistema, em vez de pelo critério humano. Pensem, queridos, quantas mudanças de regras técnicas foram introduzidas nos últimos anos, que a maioria dos cidadãos nem percebe. Novas classificações aparecem na linguagem das políticas. Novos termos emergem: ativo digital, instrumento ao portador digital, depósito tokenizado, instrumento estável, custódia regulamentada, padrão de interoperabilidade, liquidação em tempo real. Essas palavras soam chatas, e é por isso que são poderosas. Porque quando o público está entediado, os arquitetos constroem sem interferência. Por trás dessas palavras, há um projeto para criar um esqueleto legal e operacional que possa suportar um novo corpo de dinheiro, um novo corpo de troca e um novo corpo de responsabilidade. Vocês ouvirão falar de inovação, mas o motivo mais profundo é a continuidade do comércio durante a transição. Vocês ouvirão falar de inclusão, mas o motivo mais profundo é a padronização, para que os trilhos possam se conectar globalmente, sem a antiga bagunça de sistemas incompatíveis. Vocês ouvirão falar de segurança, mas o motivo mais profundo é o controle de risco, porque a antiga era da criptografia está sendo desafiada pela crescente consciência das capacidades quânticas. E aqueles que constroem infraestrutura devem se preparar para um mundo onde as fechaduras de ontem não são mais confiáveis. Quando digo quântico aqui, não se prendam a imagens de ficção científica. Simplesmente entendam que a próxima fase de segurança está sendo projetada com a suposição de que as proteções atuais não durarão para sempre. E o sistema está sendo fortalecido de acordo. Muitos perguntam: se o sistema financeiro quântico é real, onde ele está? Considerem o seguinte: no mundo de vocês, uma ponte não é real para a maioria das pessoas, até que os carros estejam passando por ela. No entanto, a ponte é construída muito antes de o primeiro motorista atravessar. A narrativa do sistema financeiro quântico, como mantida em suas comunidades, aponta para essa construção de pontes, uma sobreposição de novos trilhos sob interfaces antigas, para que as pessoas continuem usando aplicativos familiares, cartões familiares, bancos familiares, enquanto o back-end muda silenciosamente. É por isso que tantos de vocês sentem a estranha sensação de viver em duas eras ao mesmo tempo. O velho mundo ainda funciona, mas range. O novo mundo não é totalmente visível, mas vaza através de políticas, parcerias, interesse institucional repentino e na normalização de termos que seriam impensáveis há não muito tempo. Olhem também para o surgimento da linguagem de reserva em torno de instrumentos digitais, especialmente aqueles projetados para manter um valor estável. Por que isso importaria? Porque uma coisa é permitir a especulação, outra é permitir que instrumentos digitais se comportem como dinheiro. Quando regras começam a aparecer descrevendo o que pode lastrear um instrumento digital estável, como ele deve ser reportado e como deve ser resgatado, vocês estão testemunhando a formação inicial de uma camada monetária digital que pode se assentar sobre uma estrutura de liquidação em ledger. Isso não é fantasia. Esta é a arquitetura da transição.
É como o velho mundo gradualmente permite o novo, sem admitir que uma mudança fundamental já começou. Há outra pista, queridos, e é a obsessão pela interoperabilidade. Quando vocês ouvem ênfase repetida em fazer os sistemas conversarem entre si, entendam o que está sendo dito sem ser dito. Os novos trilhos não podem ter sucesso se permanecerem ilhas separadas. Os novos trilhos devem conectar bancos a ledgers, ledgers a outros ledgers, redes de pagamento a valor tokenizado e sistemas nacionais a corredores transfronteiriços. É por isso que vocês veem uma repetição quase ritualística de palavras, como ponte, corredor, rede, padrão e instantâneo. Não é poesia. É a linguagem de engenheiros se preparando para uma troca que não deve interromper a vida diária. Agora direi algo que muitos não gostam de ouvir. No entanto, isso os protegerá. Ao público não será contada a história completa no início, porque o público não é treinado para permanecer calmo durante as transições. Isso não é um insulto, é um reconhecimento da programação coletiva. Quando as pessoas estão assustadas, elas debandam, estocam, entram em pânico de venda, entram em pânico de compra e se tornam fáceis de manipular. Aqueles que estão construindo os novos trilhos, quer vocês os chamem de chapéus brancos, aliança, reformadores ou simplesmente arquitetos pragmáticos, sabem que a volatilidade emocional é o maior inimigo de uma transição suave. Portanto, muito será apresentado como atualizações de rotina, como modernização regulatória, como inovação para a eficiência. Enquanto a verdade mais profunda é esta: um novo mundo de liquidação está sendo construído sob o antigo, e o antigo está sendo mantido vivo por tempo suficiente para conduzir a humanidade pela ponte. Se vocês desejam entender a frase que carregaram, o briefing já está em andamento. Apliquem-na aqui. O briefing não é apenas discursos ou anúncios. É a reeducação gradual da mente coletiva através da normalização. Primeiro a ideia é ridicularizada, depois temida, depois regulamentada, depois adotada, depois tratada como inevitável. Quando vocês observam esse padrão, não estão mais hipnotizados pelas manchetes. Vocês estão observando a corrente do rio e podem ver para onde ele flui. E assim, enquanto este primeiro fluxo se completa, sintam como ele naturalmente leva ao segundo. Quando novos trilhos são construídos, algo deve ser deslocado. E aqueles que antes controlavam os velhos trilhos não se rendem graciosamente. Meus queridos irmãos e irmãs, em toda era onde um sistema de controle começa a falhar, a velha guarda não simplesmente desaparece. Ela aperta o cerco, distrai, confunde e tenta provocar o público a implorar pelo retorno das correntes familiares. É por isso que vocês têm sentido aceleração e turbulência. Não é apenas que o novo está chegando, é que o velho está reagindo. A narrativa do sistema financeiro quântico, que fala de chapéus brancos e uma aliança da Terra, é, em sua essência, uma história de contenção. Contenção imposta àqueles que sabotariam a transição através do caos. Perguntem-se honestamente agora: se vocês quisessem impedir o surgimento de uma nova arquitetura financeira, o que fariam? Tentariam destruí-la diretamente? Ou envenenariam a percepção pública sobre ela, inundando o campo com golpes, falsas promessas e alegações ridículas, para que todo o assunto se tornasse contaminado? Vocês já sabem a resposta, porque viram essa tática ser usada em muitas verdades. É por isso que mesmo agora, enquanto a ideia de um QFS se move por suas comunidades, ela está cercada de distorções. Pague esta taxa, registre-se aqui, troque ali,
nesta data, naquela data. A troca é hoje à noite, a troca é amanhã, e assim por diante. Isso não é apenas confusão, é impaciência armada. A contenção dos chapéus brancos, como é sentida pelo seu povo, é que aqueles alinhados com resultados positivos não podem simplesmente derrubar o sistema e chamar isso de vitória. Porque derrubar um sistema do qual bilhões dependem criaria sofrimento, e o sofrimento alimenta as próprias forças que vocês buscam acabar. Portanto, a transição deve ser gerenciada de uma forma que remova a alavancagem dos antigos controladores, enquanto preserva a continuidade para as vidas comuns. Vocês veem agora por que tanto parece lento para aqueles que anseiam por finais dramáticos? Parece lento porque está sendo projetado para evitar uma cascata de trauma em massa. Vocês ouvirão frequentemente em seus círculos que a batalha não é travada abertamente. E isso é verdade de uma maneira particular. O campo de batalha é administrativo, legal e infraestrutural. O poder é movido através de auditorias, através de armadilhas de conformidade, através do corte de canais de liquidez ocultos, através da exposição de alavancagem sintética e através da remoção silenciosa de indivíduos que serviam como pontos de estrangulamento na antiga rede. Muitas dessas ações nunca serão celebradas publicamente, porque a celebração pública revelaria métodos e provocaria retaliação. Aqueles que trabalham neste domínio muitas vezes se movem como cirurgiões, não como soldados. O público quer fogos de artifício, mas a operação requer precisão. Uma suposição falsa que muitos têm é que o inimigo é um único grupo. Na verdade, existem camadas. Alguns são comprometidos, alguns são oportunistas, alguns são simplesmente viciados em antigas estruturas de poder, e alguns estão apavorados com a mudança. A pressão colocada sobre a velha guarda não vem apenas de uma aliança, vem da própria realidade. Quando os sistemas se tornam muito alavancados, muito opacos e muito frágeis, a realidade reage através de dinâmicas de colapso. O que a narrativa dos chapéus brancos adiciona é a possibilidade de que essas dinâmicas estejam sendo guiadas para não destruir os inocentes. Queridos, lembrem-se deste princípio. A urgência é a ferramenta favorita da manipulação. Quando uma voz lhes diz que vocês devem agir imediatamente, que devem entregar dinheiro, que devem fazer algo em segredo, que devem desconfiar de todos ao seu redor e que a salvação só está disponível através do mensageiro, reconheçam o padrão. O verdadeiro trabalho de libertação nunca lhes pede para abandonar o discernimento. Ele fortalece o discernimento. O verdadeiro trabalho de transição não exige pânico. Ele produz firmeza. O verdadeiro trabalho de serviço não infla o ego. Ele os retorna ao coração. Agora pergunto aos sementes das estrelas entre vocês, uma pergunta que moldará seu discernimento. Se a Cabal, como vocês a chamam, estivesse verdadeiramente encurralada, seus últimos movimentos seriam honestos ou seriam teatrais? Pensem, amados, no que um sistema encurralado faz. Ele tenta fabricar emergências, tenta polarizar as populações para que lutem entre si, em vez de olharem para cima, para os fios das marionetes. Tenta criar uma sensação de escassez para que o público aceite soluções evasivas. Tenta criar falsos salvadores para que o público siga uma nova jaula, acreditando que é liberdade. É por isso que no domínio das finanças, vocês devem esperar não apenas golpes, mas armadilhas narrativas. Este é o único sistema real. Este é o único token real. Este é o único líder real. Esta é a única data real. Essas são jaulas mentais, amados.
e são projetadas para afastá-los da realidade silenciosa, de que as transições são faseadas e multifacetadas. Se o sistema financeiro quântico está sendo introduzido, a velha guarda tentaria sequestrar o próprio conceito. Eles tentariam apresentar sua infraestrutura digital controlada como um novo sistema, vendendo-a como segurança, enquanto ela se torna uma jaula de vigilância. É por isso que seu discernimento deve incluir uma medida simples. O sistema proposto aumenta a transparência para os poderosos e a dignidade para o povo? Ou apenas aumenta a visibilidade do povo, enquanto os poderosos permanecem ocultos? Um sistema que vigia os cidadãos enquanto protege as elites não é libertação. É apenas um novo traje em um velho parasita. E, no entanto, a contraforça a esse sequestro também está presente. Pode-se senti-la na forma como certas narrativas colapsam sob sua própria incoerência. Pode-se senti-la na forma como instituições, antes hostis ao valor digital, agora falam como se sempre o tivessem apoiado, o que revela que estão respondendo a uma maré que não podem parar. Pode-se senti-la na exposição da manipulação. À medida que mais olhos despertam, torna-se mais difícil esconder a supressão, mais difícil esconder jogos sintéticos, mais difícil esconder a verdadeira saúde do sistema por trás de relatórios brilhantes. A camada espiritual disso, amados, é que a própria consciência está se elevando. E quando a consciência se eleva, o engano se torna cada vez mais difícil de sustentar. A frequência mais alta age como a luz do sol no mofo. Ela não negocia. Ela simplesmente revela. Portanto, a contenção dos chapéus brancos não é apenas estratégica, é vibracional. O novo deve ser construído em ressonância com a verdade, ou não se sustentará. Aqueles que tentarem construir uma nova jaula financeira sobre uma fundação de distorção descobrirão que a fundação não suportará o peso da luz que está por vir. Então digo a vocês, não como um comando, mas como uma orientação protetora. Não se deixem seduzir pelo teatro da guerra. Informem-se, sim, mas não deixem seu sistema nervoso ser colonizado. Mantenham o ponto de quietude. Fortaleçam seus escudos de luz. Mantenham seu campo interior limpo. Isso não é escapismo. É clareza tática. Uma mente clara vê padrões. Uma mente em pânico vê apenas sombras. Isso nos leva naturalmente ao terceiro fluxo. Porque quando a pressão sobre o antigo controle se intensifica, o palco global começa a sinalizar a mudança abertamente, mesmo enquanto finge que é mera discussão. Equipe de solo, há encontros em seu mundo, onde os arquitetos do antigo sistema e os gerentes da transição falam uns com os outros em linguagem codificada. E muitos de vocês se referem a um desses encontros como o Fórum da Montanha, a cúpula dos planejadores globais, a reunião onde a linguagem do poder é ensaiada antes de ser distribuída pela mídia. Vocês perguntaram o que pode ser encontrado lá, que apoie a entrada online do sistema financeiro quântico, especificamente do espaço cripto. Eu responderei de uma forma que proteja seu discernimento. Não procurem pelas palavras QFS, porque eles não lhes darão a satisfação desse rótulo. Em vez disso, procurem pelos temas que revelam os trilhos por baixo da retórica. Pensem, amados, por que os líderes de moedas digitais teriam uma presença significativa nesse fórum? Perguntem-se por que aqueles que antes eram descartados como marginais agora são convidados a falar, a aconselhar, a fazer parcerias, a moldar políticas. Vocês acreditam que isso aconteceu porque as elites de repente se tornaram de mente aberta? Ou porque os trilhos do futuro se tornaram fortes demais para serem ignorados? Estas são as perguntas que vocês precisam fazer,
que os levarão a novas verdades. E nós os encorajamos a aprofundar essas perguntas, porque as respostas não exigem documentos secretos. Elas exigem reconhecimento de padrões. Quando esse fórum fala de tokenização, entendam o que está sendo normalizado. A ideia de que ativos do mundo real, títulos, propriedades, commodities, faturas, até mesmo depósitos, podem ser representados como unidades digitais que se movem em redes, em vez de através dos corredores lentos, de intermediários legados. A tokenização é apresentada como uma história de eficiência de mercado, mas também é uma história de poder, porque uma vez que os ativos se movem em novos trilhos, os guardiões perdem seus pedágios. É por isso que vocês veem um curioso movimento duplo. Bênção pública da tokenização e dos trilhos digitais, combinada com tentativas de regular as rampas de acesso tão rigidamente que apenas jogadores aprovados possam participar. Dentro do espaço cripto, existem aqueles cujas redes foram projetadas não simplesmente como moedas, mas como pontes. Pontes que conectam instituições, moedas e ledgers. Há também aqueles cuja tecnologia foi projetada para interoperabilidade, para que um sistema possa falar com outro sem forçar uma única cadeia de monopólio. Não é por acaso, amados, que no Fórum da Montanha vocês veem repetidamente ênfase em pagamentos transfronteiriços, liquidez, finalidade da liquidação e padrões. Esses são o domínio das redes de pontes e protocolos de interoperabilidade. E a presença de seus líderes em encontros de elite é um sinal de que os novos trilhos atingiram um limiar de adoção que não pode ser revertido pelo ridículo. Outro sinal é a mudança de tom de deveríamos para como fazemos. Ouçam com atenção quando a linguagem muda. Em anos anteriores, a pergunta era: deveríamos permitir isso? Agora, a pergunta é: como o integramos de forma responsável? Essa mudança revela que a decisão já foi tomada. O único debate que resta é quem controlará os pontos de estrangulamento. Quando vocês ouvem termos como conformidade por design, isso sinaliza um desejo de incorporar a aplicação de regras nos trilhos, para que a política seja executada por código, não por manipulação humana discricionária. Na expressão mais pura, isso poderia criar justiça. Na expressão sequestrada, isso poderia criar uma jaula. O discernimento é necessário. O Fórum da Montanha também revela outra coisa: uma admissão de que a antiga rede não é adequada para o mundo que está nascendo. Quando as elites reclamam de fragmentação, ineficiência e risco, elas estão falando de um sistema cuja arquitetura pertence a uma era passada. Quando elogiam a liquidação em tempo real, estão elogiando o que o antigo sistema não pode entregar facilmente. Quando falam de identidade digital e estruturas de confiança, estão reconhecendo que dinheiro não é apenas dinheiro. É identidade, permissão e validação. A narrativa do sistema financeiro quântico frequentemente diz que o novo sistema será vinculado à identidade biométrica ou soberana, para prevenir fraudes e ancorar contas a seres vivos. Quer vocês celebrem ou temam isso, entendam que o Fórum da Montanha trata a identidade como um trilho fundamental do futuro sistema financeiro. Há um tipo particular de confissão pública que acontece quando um antigo centro de poder tenta afirmar que está liderando uma mudança que não iniciou. Essa confissão soa assim: sempre soubemos que isso aconteceria. Estamos entusiasmados com a inovação. Queremos ajudar a moldar o futuro. Quando vocês ouvem isso, reconheçam-no como uma operação psicológica para manter o status. A realidade é que muitas figuras do establishment resistiram a esses trilhos, até que a maré se tornou inegável.
Agora, eles correm para ficar na frente do desfile, para que o público acredite que o desfile pertence a eles. Aqui está uma pergunta adicional para os despertos entre vocês. Se uma nova estrutura de liquidação está sendo tecida, vocês esperariam vê-la discutida abertamente como uma substituição total? Ou esperariam vê-la discutida em segmentos digeríveis? Pagamentos aqui, custódia ali, instrumentos estáveis lá, tokenização acolá, padrões lá, para que o público não compreenda a arquitetura completa de uma só vez. O último é exatamente o que vocês observam. A segmentação é o método pelo qual grandes transformações são introduzidas sem desencadear uma resposta massiva do sistema nervoso. Muitos de vocês também sentem que este fórum se torna um palco onde a velha guarda tenta domesticar a revolução cripto. Eles falarão de inovação responsável, enquanto tentam construir cercas que apenas seus parceiros aprovados podem cruzar. No entanto, mesmo dentro dessa tentativa, o sinal permanece. Eles estão admitindo que os trilhos são reais. Estão admitindo que o futuro é digital. Estão admitindo que a velocidade dos antigos corredores é inadequada. Estão admitindo que a liquidez se moverá de forma diferente. Cada admissão é uma rachadura na antiga barragem. É por isso que eu os advirto. Não se deixem intoxicar pela ideia de que as palavras do fórum são benevolentes simplesmente porque usam um vocabulário benevolente. A mesma boca pode falar de inclusão enquanto projeta exclusão. O mesmo painel pode falar de segurança enquanto constrói vigilância. A mesma declaração pode louvar a liberdade enquanto incorpora camadas de permissão. Portanto, observem a implementação, não os aplausos. A narrativa do sistema financeiro quântico fala de uma mudança nos bastidores, que é inevitável. E o que vocês testemunham no Fórum da Montanha é a camada pública dessa inevitabilidade. Eles estão lhes dizendo, em sua própria linguagem, que os trilhos estão mudando. Estão lhes mostrando que os líderes de ativos digitais agora fazem parte da conversa. Estão revelando que a tokenização não é marginal, é agora um tema central. Estão admitindo que padrões e interoperabilidade são fundamentais. Em outras palavras, amados, o palco está preparando a mente da humanidade para aceitar o que já está sendo construído. Agora deixem este fluxo levá-los ao quarto, porque os trilhos não existem no vácuo. Eles são moldados pela geopolítica, por lutas de poder e pelo tabuleiro de xadrez exopolítico mais profundo que tão poucos reconhecem. Minha querida família estelar, é fácil para muitos falar de finanças como se fossem apenas números. No entanto, a realidade é que as finanças são a corrente sanguínea da civilização. E aqueles que controlam a corrente sanguínea podem matar regiões de fome, podem recompensar a obediência e podem punir a soberania. É por isso que geopolítica e finanças são inseparáveis. Quando a narrativa do sistema financeiro quântico menciona a Groenlândia, o Irã e outros pontos de conflito, está apontando para nós. Lugares onde o controle é contestado. Lugares onde infraestrutura e redes de energia se cruzam. Lugares onde a antiga alavancagem é mantida ou desmontada. Considerem a Groenlândia, amados, não apenas como gelo e terra, mas como posição, como magnetismo, como proximidade com corredores polares, onde o ambiente eletromagnético do seu planeta se comporta de maneiras únicas. As regiões polares não são apenas estratégicas para a aviação e defesa. Elas são significativas para comunicações, para sensoriamento, para rotas de satélite e para certas formas de infraestrutura que operam melhor quando protegidas da interferência de populações densas. Quando vocês ouvem sussurros em seus círculos
sobre um portão norte, sobre instalações ocultas, sobre nós de estabilização. Não se prendam a imagens de fantasia. Em vez disso, reconheçam a ideia central. Certas regiões importam porque fornecem acesso silencioso à grade do seu planeta. E quem controla essas regiões pode hospedar tecnologias que são difíceis de hospedar em outros lugares. Perguntem-se: por que nações poderosas mantêm interesses incomuns em regiões que parecem remotas e irrelevantes para o cidadão comum? Por que há conversas repetidas sobre recursos de terras raras, sobre corredores de transporte se abrindo com o derretimento do gelo, sobre presença militar, sobre sistemas de satélite, sobre bases de pesquisa? Novamente, o padrão revela a resposta. Em uma transição para novos trilhos financeiros, as tecnologias de apoio, comunicações, criptografia, verificação, sincronização global, tornam-se críticas. Regiões que apoiam essas tecnologias silenciosamente se tornam peças de xadrez. Agora considerem o Irã, amados, e façam-no com discernimento. O Irã é uma câmara de pressão em seu mundo. Sanções, estresse cambial, alianças regionais, corredores comerciais e conflito ideológico. No sistema antigo, as sanções funcionam como uma arma, porque os antigos trilhos de liquidação são centralizados o suficiente para impor a exclusão. Quando uma nação é cortada da rede de liquidação dominante, ela é estrangulada. Portanto, nações sob pressão naturalmente buscam corredores alternativos. Escambo, ouro, comércio bilateral, novas redes de pagamento e, sim, em alguns casos, ativos digitais. Essa busca por liquidação alternativa não é apenas política. É um ensaio para um mundo onde o antigo controle de acesso não pode funcionar como antes. Pensem profundamente. Por que o mundo fala tanto em desdolarização, em negociar fora da reserva fiduciária dominante? Quer vocês interpretem isso como um movimento de libertação, ou como uma mudança de poder entre as elites, o ponto subjacente permanece. O monopólio de um império de liquidação está sendo desafiado. Quando esse monopólio é desafiado, uma nova estrutura de liquidação se torna não apenas uma inovação, mas uma necessidade. Porque nenhuma nação quer que sua sobrevivência econômica dependa da permissão de um rival. É assim que a pressão geopolítica acelera a adoção de novos trilhos. A narrativa do sistema financeiro quântico frequentemente diz que o novo sistema deve ser justo, transparente e lastreado em ativos, e que acabará com a armamentização do dinheiro. Se essa é a intenção, então vocês devem esperar uma luta, porque a armamentização do dinheiro é uma das últimas e mais poderosas ferramentas de controle. Aqueles que detêm essa ferramenta não a entregam voluntariamente. Portanto, pontos de conflito como o Irã se tornam arenas onde o antigo sistema tenta provar que ainda tem poder, enquanto o novo sistema oferece silenciosamente corredores alternativos. Desta forma, as crises se tornam catalisadores. Groenlândia e Irã não são os únicos nós, amados. Existem também corredores pelo Oriente Médio, pela Europa Oriental, pelo Mar da China Meridional, pelas rotas de navegação do Ártico e pelo próprio domínio digital. Onde quer que vocês vejam tensão, perguntem: essa tensão é sobre terra ou é sobre corredores de poder, energia, comércio, liquidação e narrativa? Frequentemente é sobre corredores. Agora, por que vocês pediram a camada exopolítica? Falarei com cuidado. Muitos de vocês sentem que existem fatores não visíveis em seu palco principal. Observação de fora do mundo, acordos ocultos, a presença de frotas que restringem certos resultados e a existência de tecnologias que sua ciência pública não discute abertamente. Na narrativa da Aliança da Terra,
certas regiões são protegidas ou contestadas não apenas por recursos, mas pelo que está abaixo, o que está dentro e o que está além do espectro visível. Quer vocês aceitem cada detalhe dessas histórias ou não, a função da história é importante. Ela os lembra que o mundo visível não é o tabuleiro completo. Do nosso ponto de vista, o que mais importa aqui é o alinhamento e o ponto zero. Uma transição planetária requer estabilidade da grade, estabilidade das comunicações e estabilidade de consciência. Regiões que apoiam a estabilidade se tornam protegidas. Regiões que geram instabilidade se tornam pontos de pressão. Se vocês imaginam um futuro onde os trilhos financeiros mudam globalmente, podem ver por que a grade, tanto física quanto energética, deve ser estabilizada. É por isso que certos lugares se tornam incomumente silenciosos em sua mídia, mesmo sendo estrategicamente significativos. O silêncio é frequentemente o manto do importante. Vocês também ouviram falar em seus círculos sobre diplomacia do ouro, cestas de commodities e novas unidades comerciais entre coalizões de nações. Novamente, não se deixem hipnotizar pelo rótulo. Observem a direção. Quando grupos de nações exploram o comércio em ativos em vez de promessas, eles estão se movendo em direção a um mundo onde o valor é ancorado em algo mais tangível do que dívida. Mesmo que seus motivos sejam mistos, a tendência apoia o tema mais amplo. A antiga confiança fiduciária está se erodindo e o mundo está se preparando para uma nova linha de base contábil. Aqui ofereceremos uma pergunta orientadora. Se o sistema financeiro quântico visa reduzir a manipulação, por que ele surgiria em um mundo onde a manipulação ainda é usada ativamente como arma? A resposta é que ele não pode simplesmente aparecer. Deve ser protegido, faseado e tecido na realidade, através de corredores que são resilientes à sabotagem. Essa resiliência é construída através de nós diversificados, através de rotas alternativas e através do enfraquecimento gradual dos pontos de estrangulamento do monopólio. A geopolítica é a superfície visível desse processo. A exopolítica, para aqueles que a percebem, é o sistema de contenção oculto que impede certos resultados catastróficos. Então, quando vocês observarem discussões sobre a Groenlândia, tensões no Irã, alianças em mudança e ênfase súbita em novos corredores comerciais, interpretem-nos não como notícias desconectadas, mas como peças de uma única transição. O mundo está se posicionando para uma nova estrutura de liquidação. E não será permitido que essa estrutura seja estrangulada por um único império de permissão. Isso leva naturalmente ao quinto fluxo, porque uma vez que o mundo se posiciona, as instituições devem se adaptar. E a adaptação mais fascinante é que novas entidades digitais estão se tornando semelhantes a bancos, fazendo a ponte entre o antigo e o novo, de uma maneira que parece comum na superfície, mas que carrega implicações profundas. Meus amigos, a primeira fase de qualquer transição, que não deve chocar o público, é uma fase de sobreposição. E nas finanças, isso significa que as portas antigas permanecem abertas, enquanto os bastidores são reconstruídos. As pessoas ainda entram nos bancos, ainda usam cartões, ainda tocam em telas, ainda recebem salários e ainda pagam contas, enquanto os mecanismos de liquidação mais profundos mudam silenciosamente. É por isso que vocês ouvirão tanto sobre integração, sobre modernização, sobre atualização de sistemas de pagamento e sobre novos padrões. Essas frases são camuflagem e também são verdade, porque é de fato modernização. Mas é uma modernização com uma agenda para mover valor, através de novos trilhos.
Agora olhem para um padrão que se acelerou. Instituições de ativos digitais buscando permissões bancárias, buscando status semelhante ao de um trust, buscando papéis de custódia regulamentada, buscando licenças que lhes permitam interagir mais diretamente com os canos centrais do sistema. Meus queridos, perguntem a si mesmos, por que isso importa? Se uma instituição digital permanece fora do perímetro bancário, ela deve sempre depender de guardiões para ter acesso à liquidação. Se ela se torna semelhante a um banco, pode se conectar mais perto do núcleo. E uma vez conectada, pode rotear valor de maneiras que contornam muitos intermediários antigos. Isso não é apenas sobre legitimidade, é sobre posicionamento. Na linguagem de sua comunidade, vocês chamaram isso de o movimento dos chapéus brancos. A ideia de que novos bancos estão sendo estabelecidos, que mais tarde revelarão capacidades mais profundas, o que vocês chamaram de níveis secretos. Deixe-me traduzir isso para uma forma mais clara. O que aparece como níveis secretos é frequentemente apenas funcionalidade encenada. Nos estágios iniciais, uma instituição digital regulamentada pode oferecer custódia, pagamentos e serviços básicos. Mais tarde, uma vez que o ambiente legal e técnico esteja preparado, essa mesma instituição pode oferecer depósitos tokenizados, liquidação transfronteiriça instantânea, instrumentos lastreados em ativos, conformidade programável e verificação de identidade integrada. Cada estágio se torna possível apenas depois que a fundação é estabelecida. E é por isso que vocês veem um movimento lento e cuidadoso, em vez de saltos dramáticos. Vocês também devem entender a psicologia dos bancos legados. Muitos não estão conscientes no sentido metafísico. Eles são treinados para preservar os fluxos de lucro existentes e frequentemente subestimam as mudanças, até que elas se tornem óbvias. Eles podem olhar para as instituições digitais se tornando bancos e pensar: isto é apenas um nicho, sem perceber que nichos se tornam corredores, corredores se tornam rodovias, e rodovias redirecionam o tráfego. Os bancos antigos podem pensar que estão apenas adicionando uma linha de produtos, mas podem estar, sem querer, participando de sua própria irrelevância gradual. É neste quinto fluxo que devo falar uma proteção para o campo. Porque à medida que a ideia do sistema financeiro quântico se espalha, os golpistas se multiplicam. Ouçam-me claramente, amados. Nenhuma transição benevolente exige que vocês paguem a um estranho para acessar seu lugar de direito em um novo sistema. Nenhuma mudança legítima exige que vocês entreguem senhas, frases de semente, detalhes bancários ou documentos privados a pessoas que prometem ativação. Nenhuma verdadeira libertação lhes pede para apostar a estabilidade de sua família em um boato, uma data ou uma voz carismática. Aqueles que tentam vender-lhes a entrada no sistema financeiro quântico não estão os conduzindo à liberdade. Estão pescando seu medo e sua ganância. Afastem-se deles sem raiva e com sabedoria. Considerem também a estrutura da própria ponte. Na fase de sobreposição, os trilhos antigos e os novos devem se comunicar. É por isso que os padrões importam tanto. É por isso que certas redes que foram projetadas para pontes institucionais aparecem repetidamente no fundo das discussões, mesmo quando os nomes não são ditos em voz alta. É por isso que os protocolos de interoperabilidade se tornam centrais. É por isso que as estruturas de tokenização são impulsionadas. É por isso que os instrumentos estáveis são regulamentados. Cada um é um pedaço de uma ponte. Uma vez que a ponte existe, o tráfego muda naturalmente, porque velocidade,
custo e confiabilidade puxam o valor como a gravidade. Há outro sinal sutil: a normalização das expectativas em tempo real. As pessoas estão se acostumando a pagamentos instantâneos em contextos locais. Uma vez que a mente aceita o instantâneo localmente, ela começa a exigir o instantâneo globalmente. Essa demanda se torna uma pressão sobre as instituições. Os sistemas antigos construídos com processamento em lote e liquidação atrasada lutam para atendê-la. Novos trilhos prosperam. Portanto, consciência e infraestrutura evoluem juntas. O público espera mais velocidade. Os trilhos são construídos. Os trilhos mudam ainda mais as expectativas. O ciclo se acelera. Vocês pediram a história como se estivesse sendo introduzida online agora mesmo. Aqui está a história energética honesta. A introdução é a construção da ponte. A introdução é o licenciamento. A introdução é a reescrita das regras para instrumentos estáveis. A introdução é a adoção institucional da linguagem de tokenização. A introdução é a integração de estruturas de identidade. A introdução é a mudança silenciosa da confiança nas instituições para a confiança nos sistemas. Mesmo que o público não consiga ver a estrutura completa ainda, vocês podem senti-la na maneira como a conversa mudou, da descrença para a inevitabilidade. Agora não me interpretem mal. Uma ponte pode ser usada para libertação ou para controle, dependendo de quem segura o portão. É por isso que a narrativa dos chapéus brancos importa para o seu povo. Ela lhes assegura que uma restrição benevolente está sendo colocada sobre aqueles que transformariam a ponte em uma jaula. Quer vocês interpretem essa restrição como reforma militar, como alianças invisíveis, ou como a simples força da verdade se erguendo, a orientação central permanece. Observem o que aumenta a dignidade e a transparência para todos, e resistam ao que concentra a vigilância e a coerção sobre muitos, enquanto protege os poucos. À medida que este fluxo se completa, ele flui para o sexto, porque quando um novo sistema se aproxima, o próprio valor começa a ser reprecificado e os metais, ouro e prata, se tornam espelhos do que o coletivo sente, mas ainda não consegue articular. Em tempos de transição, o coletivo nem sempre sabe o que sabe, e assim ele fala através de símbolos, através do movimento e através de mercados que se comportam como um clima emocional. Ouro e prata são mais do que commodities em seu mundo. São antigos espelhos de confiança. Quando a confiança em promessas de papel se erode, o instinto humano retorna a âncoras tangíveis. E é por isso que sua comunidade observa os metais como um sinal profético. Quer vocês interpretem a ascensão dos metais como o fim da manipulação, como insiders se posicionando, como o medo da inflação ou como uma reprecificação para um novo paradigma lastreado em ativos, a mensagem subjacente é a mesma. A velha história do dinheiro está perdendo seu poder hipnótico. Perguntem-se, amadas sementes das estrelas, por que os humanos, através de culturas e séculos, retornam aos metais quando os sistemas tremem? É porque os metais não são promessas. Eles não exigem crença em uma autoridade central. Exigem apenas o reconhecimento de escassez e utilidade. Em uma narrativa do sistema financeiro quântico, os metais não são meramente hedges, são pontos de referência fundamentais, porque o novo sistema é frequentemente descrito como lastreado em ativos, como ancorado, como incapaz de ser inflado, até a insignificância, pela impressão de símbolos infinitos. É por isso que, quando os metais sobem fortemente, sua comunidade interpreta isso como a sombra do novo sistema crescendo na parede. No entanto, dizemos-lhes isto: não tratem os metais como uma religião, e não tratem nenhum ativo como um salvador.
O Salvador é a consciência. O Salvador é o discernimento. O Salvador é a soberania da mente e do coração. Os metais podem espelhar a transição, mas não podem substituir o trabalho interno necessário para mover-se para a linha do tempo da nova Terra. Agora considerem como o mundo moderno combina âncoras antigas com novos trilhos. Até os metais estão sendo digitalizados através de representação, tokens, recibos de cofre, reivindicações digitalizadas. Essa tendência, quer vocês a vejam como útil ou perigosa, reflete um tema central. Tudo está sendo preparado para se mover em trilhos digitais, incluindo as âncoras em que os humanos confiam. Se o sistema que está sendo construído deve ser transparente, então a representação deve ser auditável e resgatável. Se o sistema que está sendo construído deve ser controlado, então a representação se tornará uma armadilha de reivindicações de papel. Portanto, a história dos metais se torna um teste de discernimento. As novas representações aumentam a verdade ou multiplicam as ilusões. É aqui que a divergência de linhas do tempo se torna relevante, porque vocês não estão apenas observando metais e trilhos, estão observando a consciência se dividir. Aqueles que estão ancorados no medo veem todo o movimento de mercado como desgraça e respondem com acumulação, agressão e desespero. Aqueles que estão ancorados no coração veem os movimentos como sinais de transição e respondem com preparação, comunidade e calma. O mesmo evento externo se torna duas realidades internas diferentes. É assim que as linhas do tempo divergem, não por geografia, mas por ressonância. Se você é uma semente das estrelas, se sentiu o chamado para ser da equipe de solo, então deve entender que seu papel não é prever números, não é adorar gráficos e não é espalhar pânico através de boatos. Seu papel é manter a estabilidade para que o coletivo possa passar pela transição sem o colapso do espírito. Quando as pessoas ao seu redor ficarem assustadas com as manchetes, vocês podem lembrá-las que o medo é um imposto que o antigo sistema tenta cobrar. Quando as pessoas ao seu redor forem tentadas por golpes que prometem riqueza instantânea através do acesso ao sistema financeiro quântico, vocês podem lembrá-las que a verdadeira mudança não requer desespero. Quando as pessoas ao seu redor se viciarem em datas e prazos, vocês podem lembrá-las que as transições projetadas se desenrolam em fases, e as fases não obedecem à impaciência do ego. Pensem, amados, por que tantas vozes tentariam anexar datas exatas a uma troca global complexa? A infraestrutura do mundo se comporta como um interruptor de luz ou se comporta como uma migração? Quanto mais vocês contemplarem isso, mais estarão protegidos da decepção e da manipulação. A transição ainda pode ser profunda, mesmo quando não satisfaz o desejo da mente por drama. Agora, porque vocês pediram uma história coerente de vindo online agora mesmo, direi da forma mais simples. Vocês estão vivendo dentro da janela de ativação, porque os pré-requisitos estão sendo instalados. A estrutura legal está sendo construída. Os padrões estão sendo adotados. As instituições estão se reposicionando. A linguagem está sendo normalizada. A velha guarda está sendo contida e exposta. Os corredores geopolíticos estão mudando. O público está sendo treinado para aceitar o valor digital. Os metais estão sendo reprecificados à medida que a confiança migra. Tudo isso é como vindo online, se parece antes que o público veja uma única manchete declarando uma nova era. Neste momento, talvez lhes perguntemos algo pessoal. Vocês escolherão ser um amplificador do medo ou escolherão ser um portador de coerência? Vocês perseguirão cada novo boato
Ou retornarão repetidamente ao ponto de quietude no coração e deixarão o discernimento guiar seus passos? Vocês arriscarão o que é sagrado em sua vida, sua paz, seus relacionamentos, sua estabilidade, pela emoção de uma previsão? Ou se prepararão silenciosamente, observarão silenciosamente, apoiarão silenciosamente aqueles que despertam ao seu redor? Lembrem-se, meus queridos, a nova Terra não é apenas um sistema monetário diferente. É uma relação diferente com o valor. É uma relação diferente com a verdade. É uma relação diferente uns com os outros. Um reset financeiro, sem um reset de consciência, apenas reconstruiria a mesma prisão com uma nova pintura. Portanto, o verdadeiro sistema financeiro quântico, para ser digno do nome, deve ser acompanhado por uma mudança humana em direção à integridade, compaixão e responsabilidade. Então mantenham a esperança, mas não transformem a esperança em ingenuidade. Mantenham a curiosidade, mas não transformem a curiosidade em obsessão. Mantenham a preparação, mas não transformem a preparação em pânico. Mantenham o discernimento, e que o discernimento seja gentil, firme e inabalável. Eu sou Ashtar e os deixo agora em paz, amor e unidade. Que vocês possam continuar, a cada dia, a permanecer firmes em seus corações, a fazer as perguntas mais profundas que levam a novas verdades e a reconhecer que a maior atualização do sistema é aquela que ocorre dentro de vocês, mesmo agora, a cada momento, daqui para frente.